Olá, meu nome é Marcelo Martins e aqui você está no Foco na Previdência. Nossa missão aqui é transformar o seu futuro por meio do direito previdenciário. E hoje a nossa conversa vai ser sobre o tema 1070 do STJ, o tema que trata de atividades concomitantes. Mas qual que é a relevância para você saber sobre esse tema? A relevância é a seguinte: milhares de pessoas em todo o Brasil, nos últimos 20, 30, 40 anos, vêm trabalhando em atividades concomitantes. Essas pessoas se aposentaram e o INSS errou no cálculo do valor do benefício. O problema é que a maior parte dos advogados não está capacitado o suficiente para aceitar ações de revisão de atividade concomitante. Então aqui nesse vídeo eu quero te explicar com detalhes como é que funciona essa tese que foi aceita pelo STJ, por que é que você tem que pegar essas ações de revisão de atividades concomitantes. Vamos lá? Bom, vamos ler junto para a gente começar o tema 1070 do STJ. Eu vou colocar ele aqui do lado e ele vai aparecer na tela também. Tema 1070. Após o advento da Lei 9876 de 99, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário de contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário. Acredito que você tenha lido comigo esse tema, mas não tenha entendido profundamente o que o STJ quis dizer. Para tentar te ajudar, eu queria trazer para você o contexto histórico no qual esse tema foi formado. Ou seja, o histórico da lei de benefício desde quando ela surgiu até agora. Vai ser rápido, mas é necessário para a gente conseguir compreender. Então vamos lá. A lei de benefícios ela é de 1991, a lei 8.213 de 1991. E no seu artigo 29, ela traz ali como é que você deve calcular o salário-benefício de cada benefício do INSS. Então vamos ler junto o artigo 29. O salário de benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data de entrada do requerimento, até o máximo de 36 apurados em período não superior a 48 meses. Esse artigo vai continuar aqui do lado ainda para você consultar facilmente, mas da leitura dele você consegue extrair basicamente o seguinte: o que interessa são os últimos 48 meses. E desses 48 meses, a gente vai pegar 36, que são os melhores. 12 a gente desconsidera e faz a média dos 36. Vou falar de novo. A gente só vai considerar os últimos 4 anos. Desses últimos 4 anos, a gente pega os 3 anos que tenham melhores contribuições e jogam 12 meses fora. O tempo é muito curto, concorda? Assim, a pessoa que vai conseguir uma aposentadoria planejada, por exemplo, uma aposentadoria por idade ou uma aposentadoria por tempo de contribuição, ela poderia escolher o melhor momento para se aposentar e assim, definido esse momento, passar a contribuir um valor alto por 36 meses para que a média fosse alta, certo? Ou seja, não contava a vida inteira da pessoa, só contavam os 36 meses que ela escolheria quais seriam. Então ela pagaria um valor muito alto e aposentaria muito bem. Bom, para evitar que esse tipo de coisa acontecesse, o legislador criou 2 medidas para evitar isso. A primeira medida está lá no artigo 29 da Lei 8.212, que é a lei de custeio. O que é que fala o artigo 29? Ele vai aparecer inteiro aqui, mas a gente vai ler também. O salário base, de que trata o inciso 3º do artigo 28, é determinado conforme a seguinte tabela. Escala de salário base. Classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O que é isso? Isso aí é o seguinte: o legislador, para evitar aquele problema de que a gente falou antes, ou seja, da pessoa conseguir planejar sua aposentadoria e contribuir num valor muito alto no final, ele criou escalas.
e você teria que ficar um determinado tempo em cada escala para depois mudar para o seguinte. Essa escala foi pensada para quem trabalhasse como autônomo, que seriam os contribuintes individuais. Essas pessoas não poderiam aumentar o valor do salário no final da vida porque quisessem. Não poderiam. Por quê? Porque não dava certo, a lei proibia. Essa era a primeira medida. Isso resolvia o problema dos contribuintes individuais, mas não resolveria o problema dos empregados. Por quê? Porque o empregado não escolhe qual é a base sobre a qual ele vai contribuir. A base sobre a qual o empregado vai contribuir é o salário. O salário e o resto, né? Gorjetas, comissões, etc. O salário do empregado, então, seria a base de cálculo para o empregado, para as contribuições previdenciárias do empregado. Assim, o legislador precisaria de uma segunda medida. E a segunda medida está lá no artigo 32 da Lei 8.213 e é uma sistemática específica para aquele que tem atividades concomitantes. A aposentadoria da atividade concomitante, portanto, está tratada lá no artigo 32 da Lei 8.213. Ele está aparecendo integralmente aqui, mas a gente vai ler só o destaque. Vamos lá? O salário de contribuição do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma do salário de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 29 e as normas seguintes. Inciso 2. Esse inciso 2 vai ser aplicado quando o segurado não tiver tempo suficiente para cada uma das atividades concomitantes. Então, a linha A. O salário de benefício calculado com base no salário de contribuição das atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício requerido. E B. Um percentual da média do salário de contribuição de cada uma das demais atividades, equivalentes à relação entre o número de meses completo de contribuição e os do período de carência do benefício requerido. Se você ler com atenção esse dispositivo legal, lê de novo, você vai entender o seguinte, que, primeiro, quando a pessoa tem condições de aposentadoria para todas as atividades concomitantes, então você soma o valor do salário de contribuição. Porém, isso é uma coisa muito rara de acontecer, né? O normal é a pessoa tem uma atividade no começo da vida, depois ela começa a fazer um bico, uma outra atividade em um outro período, começa de novo, e aquela atividade principal se mantém. Esse é o quadro mais comum que chega até o nosso escritório. Então, vai se aplicar o inciso 2. E o inciso 2 diz o seguinte, que você vai conceder para essa pessoa uma aposentadoria integralmente em relação a esse período principal e várias proporcionais pequenininhas para esse e só somar no final. Bom, isso gera um grande prejuízo para as pessoas, porque normalmente a atividade secundária tem um período bem pequenininho e quando você considera esse período pequenininho, o valor fica irrisório, fica muito pequeno mesmo. E aí pior, o INSS ainda calcula um fator previdenciário para cada uma das atividades. Ou seja, o fator previdenciário para essa atividade aqui, que tem 35 anos de contribuição, vai dar um fator bom. E o valor do benefício você calcula fazendo o seguinte cálculo: média vezes fator previdenciário. Salário-benefício vezes fator previdenciário. O que é que o INSS está fazendo, então, na prática? Reduzindo a nada, a centavos, cada uma dessas atividades concomitantes. Por quê? Se são exigidos 35 anos para essa aposentadoria e esse sujeito contribui 1 ano, olha a proporção de contribuição necessária. Então, o fator previdenciário vai dar muito pequeno. E aí, o valor dessa atividade concomitante fica irrisório. Ao se somar a atividade principal com a concomitante, quase que nem tem diferença nenhuma. Bom, e o que é que decidiu o STJ no tema 1070 de que nós estamos tratando até agora? Eu vou ler de novo o tema, mais uma vez, porque acredito que vai ajudar no nosso entendimento. Após o advento da Lei 9876 de 1999, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria,
no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário de contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário. O tema vai ficar aqui para você poder consultar, mas olhe que está citando a Lei 9876 de 99. E o que é que essa lei fez? Essa lei ela deu nova redação ao artigo 29 da Lei 8.213. Mas o que é esse artigo 29? Lembra do que nós falamos no começo? A Lei de Benefícios, no artigo 29, ela traz ali qual é a regra de cálculo para o salário e benefício para todas as aposentadorias do INSS. Então, no artigo 29, estava aquela regra que você tinha que pegar 36 meses no final das contribuições da pessoa e fazer a média, e esse era o salário-benefício. Então, por conta desse artigo 29, foram criadas as duas medidas, ou seja, a escala de salário base e a sistemática para tratar as pessoas que estão lá com atividades concomitantes. Essas duas medidas foram criadas por causa dessa redação. A Lei 9876 de 99, ela mudou a redação do artigo 29 da Lei 8.213. Então vamos ler para a gente ver como é que ficou o novo artigo 29. O salário de benefício consiste, inciso 1, para os benefícios de que trata as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. O inciso 2 do artigo 29 tem a mesma regra de cálculo, só que não está falando que tem que multiplicar pelo fator previdenciário no final. Então, o que nos interessa aqui nessa regra é o seguinte: aquele sistema de pega 48 meses no final da vida, pega umas 36 melhores contribuições e faz a média, foi substituído pela média de 80% de todas as contribuições que a pessoa tiver. Ou seja, a razão de existir daquelas medidas de controle que o legislador criou, que são o salário base e a sistemática do cálculo do benefício para quem tem atividades concomitantes, ela não é mais necessária. Aquelas medidas foram criadas para coibir aquele planejamento tendencioso do segurado de contribuir muito no final da vida. Isso não é mais possível, porque a gente está considerando a vida inteira. Então não faz mais sentido manter essas medidas. Além disso, a Lei 9876 de 1999 revogou a outra medida, que é aquela que está lá na Lei de Custeio, no artigo 29, que trata do salário base. Expressamente foi revogado por ela e substituído por uma outra sistemática da própria Lei 9876 de 99. Só sobrou então uma medida, que é a sistemática de cálculo do valor do benefício das pessoas que trabalharam em atividades concomitantes. Por conta disso, o STJ julgou a tese e acolheu a tese pela qual o segurado sustentava que não faria mais sentido aplicar o artigo 32 na sua redação original, se aquele 32 era uma medida para controle daquele segurado mal intencionado. Ou seja, não era mais possível que esse segurado mal intencionado planejasse contribuir muito no final da vida. Se não era possível, então não precisaria mais dessa medida de controle. E o que é que decidiu o STJ então? Decidiu que a Lei 9876 de 1999 não mais dava amparo para aquela medida de controle do artigo 32. Traduzindo, ao alterar a redação do artigo 29 da Lei 8.213, a Lei 9876 de 1999 esvaziou o artigo 32, ou seja, não havia mais razão de ser para aquela medida de controle. Ou seja, se o segurado tem que considerar a vida inteira, não tem como ele planejar que vai contribuir muito no final da vida. Logo, não tem como ele também escolher procurar um emprego melhor no final da vida. Isso é impossível de acontecer. Se é assim, ou seja, se é impossível que esse emprego novo altere substancialmente o valor do benefício
porque agora são consideradas as contribuições da vida toda, o artigo 32 tinha que receber uma nova interpretação. E qual foi a interpretação que o STJ deu nessa tese 1070 ao artigo 32? O STJ entendeu que deve ser somadas em quaisquer situações, devem ser somadas os valores, somados os valores dos salários de contribuição de todas as atividades concomitantes. Assim, se o seu cliente recebia R$500 em uma, R$1.000 em outra e R$3.000 em outras dessas profissões, ele deve contribuir com R$4.500 por mês. Se ele contribuiu com esse valor, esse é o valor que deve ser considerado para fazer a média. Entenderam? Eu vou repetir. O STJ entendeu que se determinado valor foi base para ser calculada a contribuição para o INSS, logo é o salário de contribuição daquela atividade, ele deve ser somado ao salário de contribuição de todas as outras atividades, para fim de calcular qual é o salário de contribuição total daquele determinado mês. Assim, o INSS deveria aplicar esse critério para calcular o benefício, no mínimo, a partir dali, certo? Só que o INSS não faz bem isso. Antes, porém, da gente falar sobre o posicionamento administrativo do INSS, eu queria falar com vocês sobre a Lei 13.846 de 2019. Essa lei acolheu, em parte, ou melhor, o legislador utilizou o posicionamento do STJ e traduziu para a legislação o entendimento do STJ. Vamos ler junto o artigo 32, que tratava antes das atividades concomitantes, determinando que você calculasse em separado cada atividade. Vamos ver como é que ficou isso depois dessa lei nova. Ela está aqui do lado, mas vamos ler. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 29. Ao ler esse dispositivo, você vai notar duas coisas. Primeiro, ele é praticamente o mesmo dispositivo anterior. O que o legislador fez foi retirar as hipóteses nas quais o trabalhador ou o segurado do INSS não tivesse completado tempo suficiente em todas as atividades. Então, eles trataram tudo como um caso só, ou seja, atividades concomitantes. E aí o que é que eles falaram? Que tem que ser somados os salários de contribuição. Então a segunda coisa que a gente pode notar é que esse dispositivo, ele basicamente repete o que o STJ falou. Ou seja, você tem que somar todos os salários de contribuição para calcular o valor do benefício. Qual que é a diferença? O STJ disse que isso deveria ter sido feito a partir da Lei 9876 de 1999. E essa lei nova só cita que deve ser feito. Então, a partir da sua publicação, que foi em 2019. Agora, voltando ao INSS, o que é que entendeu o INSS? O INSS, olhando para essa nova lei, e agora já numa nova instrução normativa, a 128 de 2022, estabeleceu o seguinte, ela vai aparecer inteira aqui, mas nós vamos ler. Instrução normativa 128 de 2022. O salário de benefício do segurado que contribui em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas no período básico de cálculo. Parágrafo 1º. Esse é o dispositivo importante aqui. Em se tratando de DIB, data de início do benefício, ou, no caso dos benefícios por incapacidade DDI, data de início da incapacidade, anterior a 18 de junho de 2019, data da publicação da Lei 13.846, deverá ser observada a múltipla atividade. Assim, a gente percebe facilmente que o INSS, na Instrução Normativa 128 de 2022, disse: não vou cumprir a decisão do STJ no tema 1070. O que eu vou fazer aqui na seara administrativa é o seguinte: a partir da Lei 13.846, eu vou somar os salários de contribuição em atividades concomitantes de um determinado mês. Antes disso, não. Antes disso, vale a regra anterior
do artigo 32 e eu não estou nem me importando com o que o STJ falou. E o que é que na prática significa esse posicionamento administrativo do INSS a respeito de atividades concomitantes? Significa que todas as pessoas que se aposentaram de 1999, da Lei 9876 de 99, até 2019, da Lei 13.846 de 2019, têm direito à revisão de aposentadoria. Portanto, essas pessoas estão por aí e você pode receber aí no seu escritório centenas de casos muito facilmente se você conseguir entender como é que funciona essa revisão das atividades concomitantes. Gente, era isso. Queria falar um pouquinho com você a respeito da atividade concomitante. Espero que com isso eu tenha conseguido colocar ali um tijolinho na construção do seu sucesso por meio do direito previdenciário. Queria também te convidar, aqui na descrição, eu deixei ali um formulário, a gente está coletando o nome e o e-mail de pessoas que querem se especializar mais, querem entender um pouco melhor, para a gente avisar quando tem conteúdo novo e mais do que isso, para a gente mandar conteúdos extras, às vezes modelo de petição que vocês podem utilizar aí no teu dia a dia. Então deixa teu nome lá. Por fim, se você gostou desse vídeo, deixa ali a sua curtida, compartilhe com quem você acha aí que pode fazer a diferença na vida. Tá joia? Até mais. Tchau, tchau.